Boa noite, meus queridos. Hoje, sexta-feira, sexta-feira da Paixão. Estamos em mais uma live. Olá, Edson, Wanda, sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. Vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal chegando. Todo mundo está me ouvindo bem? Me vendo bem? Semana passada estava difícil a conexão. Diana, querida, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. Vamos bater um papo gostoso, né? Na semana passada, falamos um pouquinho sobre o sentido, né? Propósito de vida. Acabamos sem querer, querendo, né? Acabou acontecendo de eu entrar em alguns termos muito técnicos que eu sempre fujo dessa proposta, né? De termos muito técnicos, porque a gente conversa, fala com o público, né? E eu dou muita importância a ter uma linguagem fácil, né? Porque o, o público não precisa saber de psicologia, né? Eles precisam entender de um termo com termos muito mais leves, né? Então, teve alguns que tiveram algumas dificuldades em compreender como funcionam os complexos, o ego, mas fiquem tranquilos, né? Que esse entendimento cabe mais ao psicólogo, né? E o mais importante que ficou da live passada é que vocês tenham a consciência de que propósito de vida precisa ter sentido, precisa ter um significado, né? Precisa ter comprometimento e haverá sim os percalços da vida, né? Em todos os nossos propósitos, porque não existe somente um, mas o comprometimento e o sentido é o que faz com que essa sua escolha seja identificada como um propósito. Isso é o mais importante, certo, pessoal? E eu estava refletindo essa semana, né? Eu pedi que o público também desse sugestões. Agradeço a todas as sugestões. Eu escrevi cada uma com muito carinho. Vamos falar delas. Continuem, né, comentando, dando as sugestões. É muito importante esse feedback, né? Por isso que eu faço a live, né? Por conta dessa troca mútua que nós temos, né? Senão eu faria um vídeo e colocaria no YouTube, né? Mas essa interação é rica por conta disso, por conta da troca. É como se estivesse algo tão pequenininho que a gente não consegue nem ver a olho nu, fazer esse rebuliço mundial. Qual o propósito, né? O propósito desse rebuliço, né? Desse sacudir, né? A humanidade.
é uma tentativa de evolução, com certeza, né? Toda doença, ela vem como um símbolo, né? Um símbolo mostrando algo que devemos olhar, que devemos aprender, que devemos transcender, ou seja, evoluir. Maria Helena, meu amor, seja bem-vinda. Que bom. Neia, seja bem-vinda, querida. Lu, linda! Que saudade de você! Seja bem-vinda, viu? E esse rebuliço todo, né? Toda doença vem como uma tentativa de despertar nossa consciência para um entendimento maior, para uma evolução. E como está a nossa humanidade atualmente, né, pessoal? Veio a globalização, né, que, claro, abriu portas, né, para o nosso mundo na questão da evolução capitalista, né, do mercado. Abriu o boom da tecnologia, né, dos anos 90 para cá, houve uma transformação bombástica em questão tecnológica, né? Tanto que hoje, se você não saber mexer num computador, então as pessoas são obrigadas praticamente a interagir com a informática, com a tecnologia, senão ela é excluída, né, totalmente da sociedade, ela fica totalmente alienada, não consegue trabalho, né? Então, houve esse avanço, né, tecnológico, científico, e aí eu pergunto para vocês, meus amores, onde nós nos perdemos diante de tanta evolução tecnológica e científica? Porque quando nós pensamos em evolução, pensamos no mundo melhor, sim, melhorou muito em alguns aspectos, mas em questão do aspecto de ser humano, onde nós nos perdemos? A violência, nós observamos o quanto as barbaridades nos noticiários, né? As crueldades, as desigualdades sociais ainda permanecem, né? E hoje a minha filha, ela fez um questionamento, né? Ela falou assim: mãe, por que somente agora o governo está dando toalhas, álcool gel, para os moradores de rua, né? Por que só agora existe essa preocupação com eles, né? E eu disse à minha filha: filha, pense o quanto é bom o governo ter despertado a olhar para essas pessoas agora, né? Então eu vejo assim, e fiquei refletindo o quanto essa situação, um vírus, está transformando vários aspectos da nossa humanidade. E o ponto maior que eu vejo onde nós nos perdemos é a questão do desenvolvimento, né? Claro, das habilidades emocionais, né? É um ponto assim, nós nos perdemos, né? Na questão das habilidades emocionais.
Viramos umas ações, a falta de coletividade, né, se perdeu, né, a questão do grupo, da força de um grupo. Todos estão me ouvindo? Então, nós vivemos uma era atual de individualismo. Aí eu falo das habilidades emocionais. Nós temos uma habilidade que é como se fosse acupuntura. Quem conhece a acupuntura deve saber que existe vários pontos do nosso corpo congestionados. E quando atingimos um ponto, nós desobstruímos vários. Então, a violência, a desigualdade social, as crises, enfim, tudo que nós olhamos de doença, né, social que estamos vivendo no momento, eu vejo a empatia como esse ponto onde a agulha vai e descongestiona todos esses pontos do mal-estar atual de nossa civilização. O mal-estar social atual da nossa civilização é a falta de empatia. E a empatia, ela não é nada mais, nada menos que a capacidade da gente poder se colocar no lugar do outro. É como se eu arrancasse os meus próprios olhos e colocasse os olhos do outro em mim, né? E eu possa enxergar e sentir como o outro vê e como o outro sente. É uma capacidade que nós nascemos com ela é inata. Porém, em alguns casos, pouco desenvolvidas, mas ela pode sim ser treinada, ser adquirida, ser estimulada, porque possuímos neurônios espelho. Ou seja, esses neurônios, eles possuem a capacidade da gente imitar o outro. Isso é um sinal de empatia. As nossas relações são relações espelho, né? Se vocês imaginar uma criança com a mão no carro e o pai bater a porta com a mão da criança, no mesmo momento você vai sentir a dor, né? Isso é a capacidade desses tipos de neurônios espelho, chamado, de fazer com que a gente imite, sinta o outro. O bebê também, o bebê recém-nascido, se você olhar para ele e começar a fazer careta, ele vai te imitar por conta dessa área, desse tipo de neurônios espelho. Quanto mais nós exercitarmos, mais empático nós iremos nos tornar. Isso deveria de ser, não só a empatia, mas todas as habilidades emocionais, deveria existir na grade escolar das crianças até a vida adulta, né? No mundo corporativo, por exemplo, esse é um requisito muito especial, né? Porque eles já sabem que o indivíduo que é empático, ele desenvolve muito mais os outros tipos de inteligência,
né? E desenvolve também como líder o potencial de cada um. Então, isso já é muito buscado no mundo corporativo, entre os líderes, como qualidade, a empatia. Mas, como humanos principalmente, eu vim falar da importância de sermos empáticos. E acredito que é um dos maiores pontos cruciais que essa doença vem nos trazer. Porque ao estar em isolamento, né, nós acabamos que deixando de estar com as pessoas do cotidiano, né, aquelas pessoas que estão acostumadas do dia a dia, poxa, eu não dava nem importância. Às vezes eu nem a escutava direito. E hoje nós temos a oportunidade de refletir sobre cada uma das pessoas que nós convivemos lá fora e hoje não estamos possibilitadas, não estamos possibilitados de conviver com elas. Os idosos é um exemplo. Eu fico aqui pensando, né? Poxa vida, que saudade do meu paizinho. Tá lá na vidinha dele, morando sozinho, em casa, isolado, espero. E eu fico aqui pensando, né? Quantas pessoas pensam a mesma coisa que eu, né? Liga, sente saudade, se coloca no lugar, porque se ponha no lugar do idoso, nesse período de coronavírus, sabendo que eles são os principais alvos de mortalidade dessa doença. Muito difícil encarar isso de frente, né? Encarar que são frágeis, idosos e que são os maiores agentes de risco nesse período de pandemia. Mas aí eu penso, poxa, quantas famílias visitavam antes do corona seus avós, seus pais? Visitavam toda semana? Ligavam sempre? Se colocava no lugar deles, tendo que lidar com as próprias limitações da idade, com as fragilidades, com a exclusão, porque infelizmente nós vivemos numa cultura onde os idosos não são valorizados. Por isso que eu cheguei a essa conclusão. A empatia é uma das nossas maiores lições neste momento de isolamento. E como a gente pode, né, desenvolvê-las, né, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Tô vendo vocês quietinhos. Tô achando que eu tô falando aqui sozinha. Todo mundo me ouvindo? Então, assim, nós possuímos a capacidade de desenvolver. Um dos passos primordiais para desenvolvermos a empatia é escutar de verdade, saber ouvir. A arte de saber
ouvir. Isso é um treinamento. A escuta verdadeira. Usar também uma linguagem empática. Como seria essa linguagem, Aline? Sinto muito. Eu imagino o quanto isso deve estar doendo em você. Ou, me desculpe, eu não imaginava que isso iria te ferir. Então, assim, é um se colocar mesmo no lugar do outro, tá? Me fale um pouquinho mais sobre a sua dor. Isso é se colocar no lugar, é ter aquele tato com as palavras, né? O saber escutar, o acolher o outro da mesma maneira que eu gostaria de ser acolhido. Hoje, sexta-feira da Paixão, a gente não pode esquecer do nosso mestre querido, o nosso grande herói Jesus, que sempre nos dizia e nos deixou essa lição e esse exemplo vivo do amar ao próximo como a si mesmo. Tem empatia maior do que essa, né? Não julgar. Esse também é um ponto, o não julgamento. Entender, pessoal, que cada um possui a sua história, cada um possui o seu histórico de vida, a sua vivência, a sua subjetividade. Cada um tem o seu olhar peculiar. Então não julgue. Apenas ouça e tente ver com os olhos do outro. Isso é uma arte que faz com que a gente cresça tanto, porque além de tudo isso, uma das coisas principais do treinamento da empatia é você também ser um pouquinho advogado do diabo de si mesmo. Sim, duvidar um pouquinho de você mesma, de suas crenças enraizadas. Vou dar um exemplo. Religião, né? Quantas brigas por religião, né? Às vezes eu deixo de ouvir o outro simplesmente porque o outro não tem a mesma religião que a minha e eu estou enraizada nesses valores. Eu não consigo me desapegar deles. A importância de nos desapegarmos e de termos uma visão mais ampla, dar a oportunidade de ver os outros olhares. Isso faz com que eu me enriqueça com isso. Isso nos traz possibilidades de crescimento, de conhecimento. O não julgar e estar aberto, soltando os seus valores e as suas próprias crenças para ouvir e sentir com o olhar do outro. Praticar a curiosidade também é um fator importante. A curiosidade de saber um pouquinho sobre o outro. Mas a curiosidade genuína, gente, não no sentido de fofoca, né? A curiosidade de conhecer aquele indivíduo como ele é, a sua história, o que ele gosta, qual o seu esporte, as suas dores. Aquela vida, aquela história.
nesse sentido, né, de ser curioso em saber quem é o outro. Outra questão importante é você procurar coisas em comum com o outro. Identificações. Isso faz com que eu exerça a empatia, que eu me conecte mais com o outro. Isso auxilia no processo do desenvolvimento da empatia. É isso, pessoal. O que vocês acham? Faz sentido para vocês? Tudo isso que eu refleti durante a semana? Às vezes devemos pensar assim: será que para eu estar certo, o outro tem que estar errado? Esse é um mecanismo social que acontece muito. As pessoas, elas são inseguras e diminuem o outro para se sentir melhor. Briga pela sua ideia. E esquece que é possível você aprender com a ideia do outro também. Aquilo pode agregar. Né? A empatia também nos ajuda a não ter reações tão imediatistas e narcisistas também. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, o nosso retorno, né, sendo esse ouvinte generoso, né, esse ouvinte que está compenetrado, né, no outro, debruçado ao outro, faz com que eu dê um retorno, um feedback muito mais proveitoso quando eu tenho a empatia. Além de desenvolver uma qualidade imensa na nossa comunicação, passamos a ser mais assertivos, porque ser empático não quer dizer deixar de lado a minha opinião. Muito pelo contrário. Ser empático vai fazer com que eu seja mais assertivo. Ou seja, eu compreendo a ideia do outro e ela é muito válida, né? E a minha também. Mas de uma maneira que se agregue, não de uma maneira narcisista. A minha está certa, a sua não, né? E entra numa briga desnecessária. É isso, meus queridos. Que possamos neste momento relaxar um pouquinho. Vamos respirar profundamente e fazer uma meditação. Eu quero que vocês estejam numa posição confortável. Coloquem os pés bem apoiados, firmes no chão. Fechem os olhos
E vamos inspirando profundamente, estendendo, expandindo o nosso peito, a nossa barriga, segura. Solta pela boca devagar. Mais uma vez. Atente-se a soltar todo o ar, inspirando, segura, vamos inspirar paz, vamos soltando a preocupação, o medo. Inspirando paz, solta o medo, mantendo os olhos fechados, a respiração normal agora. Vamos relaxando o nosso corpo, apoiando as nossas mãos nos nossos joelhos. Vamos relaxando os pés, as pernas. Vamos relaxando as coxas, elas vão ficando pesadas. Vamos relaxando a nossa barriga, o nosso peito, as nossas costas. Relaxando os ombros. Pode movimentá-los, rodando ele para trás, rodando eles para trás, para frente. Pode contrair e soltar. Solta essa tensão. Solta esse peso. Nós não precisamos carregar nada. Solta. Solta os braços, as mãos. Sinta seu corpo solto, tranquilo. Vamos relaxar o nosso pescoço. Pode movimentar a cabeça de um lado, depois de outro, para cima, para baixo, e relaxa. Vamos relaxar a nossa cabeça, a nossa testa, a nossa mandíbula. Solta o rosto e sinta-se pleno neste momento. Sinta a paz,
Sinta a gratidão imensa de ser saudável. A gratidão de poder respirar tranquilamente, enquanto tantos estão sofrendo na UTI, dependendo de aparelhos para respirar. A empatia também faz com que nos tornemos mais gratos. Gratidão pelo ar que respiro. Gratidão pela minha saúde. Gratidão pela saúde de meus familiares e amigos. Neste momento, completamente relaxados, gratos, imaginamos o nosso coração irradiando uma luz verde com cor de rosa. Essa luz expande em nosso coração, onde se localiza o nosso chakra cardíaco. Sinta ele aberto, se expandindo nessa luz maravilhosa. Vamos expandindo esse amor. Imaginando a cada pulsar do meu coração, essa luz aumentando cada vez mais, esse meu amor aumentando, essa gratidão me envolvendo. Neste momento, eu olho em volta e vejo que estou num espaço muito iluminado. Eu sinto a vibração dessa luz e caminho tranquilamente, sentindo a tranquilidade dessa luz, sentindo uma paz que essa luz me transmite. Sentindo esse amor em meu coração, conectado com essa luz. Eu continuo caminhando, sinto um perfume agradável de flores. Sinto essa luz vibrando, me enchendo de vida, de tranquilidade, de amor. Visualizo lá na frente
uma pessoa de braços abertos e continuo caminhando com a curiosidade de querer saber quem é essa pessoa de braços abertos. Vou caminhando, me aproximando e com uma imensa alegria em meu coração, eu identifico que essa pessoa é Jesus, nosso Mestre, com o seu olhar terno, cheio de amor, e o seu sorriso de uma ternura indescritível. Eu vou me aproximando, sentindo a vibração, sentindo essa energia e esse amor de Jesus. Eu o abraço, sinta esse abraço cheio de amor. Sinta em seu peito toda a vibração de amor de Jesus por você. Sinta a segurança de seus braços te envolvendo. Fique nesse abraço durante um tempo. Em pensamento ele vai dizer, ele vai conversar com você e dizer algo. Escute o que ele tem para te dizer. Agradeça, agradeça essa oportunidade de poder se conectar com algo tão divino. Agradeça ao nosso Mestre Jesus por cuidar de nós, por esse amor, por tudo que nos ensinou como homem, mostrando o caminho que podemos chegar, que chegaremos um dia. Agradeça. Sinta-se preenchido dessa paz, desse amor, dessa segurança, dessa tranquilidade.
neste abraço. Olhe nos olhos do Mestre e diga o que você quiser. E agradeça. Se despeça e agradeça. E Jesus, com o seu sorriso, se despede com um olhar terno e caminha pela luz até desaparecer. E você sente-se grato, energizado. Sinta como o seu coração agora pulsa com mais força, com mais vida. Agradeça essa oportunidade. E vamos voltando tranquilamente ao nosso local, onde estamos sentados. Vamos respirar profundamente, soltar o ar. Vamos mexendo os pés, as mãos. Vamos abrindo os olhos. E aí, meus queridos, minhas queridas, como vocês estão se sentindo? Como a meditação, ela é capaz de modificar o nosso estado mental, o nosso estado de espírito, em apenas alguns minutos. Me diga como vocês estão se sentindo. Que bom, meus queridos. Eu espero, fundo da minha alma, que eu possa ter feito um pouquinho a minha parte de melhorar o nosso estado mental, o nosso estado de espírito com essa meditação, de poder aliviar angústias, medos, preocupações. Espero do fundo do meu coração que eu tenha conseguido fazer um pouquinho a diferença no dia de hoje para vocês, viu, meus queridos? Eu vou encerrando essa live
lembrando da importância da empatia, que a empatia ela não começa somente de dentro, ela precisa ir para fora, ela precisa agir no mundo. Nós precisamos agir, fazer diferente, entrar em projetos, se engajar, colocar a mão na massa. O mundo precisa de ação. Nós precisamos agir com empatia. Um abraço bem forte em cada um de vocês e até a próxima.